Fala, turminha aí do oitavo ano, beleza? Nós vamos continuar com as nossas aulas aí falando de filosofia da Idade Média. A gente aprendeu aí detalhes da patrística e agora a gente vai aprender sobre a escolástica de quem? Tomás de Aquino, hein? Então vamos lá, seguindo página 13 do livro de filosofia. Vamos lá começar, que é muito interessante a discussão da aula de hoje, hein? Vamos embora, vamos começar. Olha essa frase maravilhosa aí do Tomás de Aquino, que ele fala o seguinte: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Então é muito curioso que o Tomás de Aquino ele vai chamar para que a gente possa obter o conhecimento, que a gente possa chegar na sabedoria, mas sendo humildes. Humildes em reconhecer que a gente não sabe tudo, que para se chegar no conhecimento exige um tempo, exige estudo, e isso é fundamental para que a gente possa conseguir chegar onde tanto desejamos. Vamos falar um pouquinho da história de Tomás de Aquino, que ele nasceu em 1225, no castelo de Roca Seca, na região da família real dos Condes de Aquino. Então, ele nasceu numa família rica, era descendente das famílias reais da França, Sicília e Aragão. Olha como que a família dele era tão importante. Ele iniciou a sua educação no mosteiro de Monte Cassino e mudou para Nápoles, tornando universitário. Olha só que interessante, gente. De família rica, de família real ainda, ele foi para o mosteiro estudar educação, tá? Então ele se isolou da família para estudar no mosteiro. Ele estudou artes liberais e entrou para a ordem dominicana, abrindo mão de tudo, exceto aos estudos voltados à filosofia e às ciências. Olha que interessante, ele veio de uma família rica, começou a estudar educação, ele começou a estudar as artes liberais e entrou para a ordem dominicana. O que seria a ordem dominicana? Ele entrou para ser um representante da igreja. Olha que interessante, ele vai abrir mão de toda a fortuna dele e ele vai partir para a vida religiosa. Sua família não aceitou o fato dele ter entrado para a ordem dominicana. Tomás de Aquino, decidido e firme, ele continuou estudando teologia para ele se tornar um grande representante da igreja. Mesmo contrariando a família que não queria que ele entrasse para a ordem dominicana, ele continuou os estudos para ele se tornar um dos grandes nomes aí da igreja dessa época do período medieval. Ele morreu em 1274 com 49 anos. Então aí detalhes da vida de Tomás de Aquino, que nasceu em família rica e entrou para a ordem dominicana para seguir os passos religiosos. Primeira coisa, um dos pontos importantes aí, é que a escolástica chega ao seu momento com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele vai dar sequência aí, que começa lá na patrística, com o Santo Agostinho, e ele vai dar seguimento a esses estudos. Na escolástica, o Tomás de Aquino ele vai demonstrar ainda mais que a razão deve se proporcionar ao pensamento católico. Então, que ele vai falar para a gente o seguinte, que a razão tem que caminhar junto com o lado religioso. Sabe aquela ideia que a gente viu na patrística, que o lado da fé era mais forte que a razão? Aqui, nesse caso, a razão ela vai ser a base mais forte para a fé, na visão de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino valoriza o que Santo Agostinho fez no início do pensamento filosófico da Idade Média. O Tomás de Aquino ele vai elogiar o trabalho do Santo Agostinho que ele fez lá na escolástica. Tomás de Aquino busca em Aristóteles as orientações para unir a filosofia grega com a fé. Então, o Tomás de Aquino vai se basear nas histórias de Aristóteles para unir a filosofia grega com a fé. Então, quer dizer, unir a razão com a fé. Tomás de Aquino conhece as obras de Aristóteles através de dois filósofos árabes chamados Avicena e Averroes. Avicena e Averroes, eles percorriam a Europa e assim que eles conheceram as obras de Aristóteles, as obras gregas, eles começaram a espalhar essas obras gregas na Europa. Então, por isso que o Tomás de Aquino ficou conhecendo Aristóteles por conta do Avicena e do Averroes aí, que são dois filósofos árabes que percorriam a Europa.
Olha só que interessante quais eram as matérias que as pessoas aprendiam na época da escolástica, gente. Nós temos aí o trivium e o quatrivium. O trivium é o conjunto de 3 matérias, que era gramática, retórica e dialética, tá? Dialética é a arte de discursar, tá? Quadrivium tinha um grupo de 4 matérias, aritmética, geometria, música e astronomia. Então, olha só que interessante, as 7 artes liberais que a escolástica ensinava para as pessoas no período da escolástica, tá? Muito interessante aí para vocês terem um conhecimento. E é muito interessante porque nós teremos aí, logo na página 15, nós teremos uma tabelinha que vai tentar mostrar a diferença entre 2 palavras aí que Tomás de Aquino explicou. Uma é ente e o outro é ser. Olha só que interessante aí, ó. Na visão dele, ente é Deus. Então, o que ele vai querer dizer isso pra gente aí, ó? Ele vai falar que o ente, que é Deus, é o primeiro motor que pode ser conhecido pela inteligência humana e está além do nosso tempo. Não sabemos como ele funciona, além da nossa forma de se pensar. Então, o ente aí é Deus. Ente é o Criador, é aquele que é o primeiro motor do mundo. Então, na visão de Tomás de Aquino, foi Deus que modificou, que transformou esse mundo para ele ser o que nós somos hoje. Então, se ele é o Criador, ele que moveu o mundo, ele foi o primeiro motor que vai mover o mundo para ele ser esse mundo que a gente conhece hoje. Entendeu? Então, se ele criou o mundo em 7 dias, na visão de Tomás de Aquino, ele é o primeiro motor que começou a tornar esse planeta habitável. Tá bom? E o ser, na forma de se pensar, se Deus é o Criador, o ser são as criaturas que Deus criou. Então aí, ó, dentro da nossa forma de pensar, o ser é uma criação de um ser superior e possui uma essência divina que o faz existir. Então, na visão aí de Tomás de Aquino, o ser são as criaturas que são criadas por Deus. Entenderam, gente? Então, seres humanos, animais, plantas. Então, na visão de Tomás de Aquino, tudo que existe ao nosso redor e nós, seres vivos, enfim, todos os tipos de seres vivos aí, nós somos as criaturas que são criadas por Deus. Aí na página 15, né, também tem essa tabelinha que mostra para vocês verem a diferença, né? Deus é um ser necessário porque através de Deus é que o planeta existe, é que tudo que existe, né? As criaturas, está escrito aí, ó, ser contingente. Ser contingente é que as criaturas são seres criados por Deus. Olha só que interessante, ó. Deus é um ato puro, porque é Deus que nos dá a vida, então por isso significa a pureza. As criaturas, ato e potência, então ele fala que as criaturas vão se modificando ao longo do tempo. Deus é imutável e infinito, então Deus não muda, ele permanece, enquanto que as criaturas são mutáveis e finitos. Então quer dizer, nós mudamos ao longo do tempo, porém um dia nós morreremos. Deus é a causa de sua existência, então se você existe é porque Deus tem esse poder. Criaturas, a existência dependente, então para nossa existência, para nós estarmos aqui, nós somos dependentes de Deus. Deus é a essência, então quer dizer, é o exemplo de existência. Então se Deus existe como Criador, ele vai demonstrar também que as criaturas que ele criar aqui na Terra são seres concretos. Então, todos nós somos criaturas concretas diante da criação de Deus. Ele fala que Deus é um intelecto puro e a gente, então, é ele que é o criador de tudo que existe ao nosso redor. E nós somos, as criaturas, né, nós somos um intelecto passivo. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que Deus nos criou, nós ainda estamos buscando uma forma, tá, para a gente utilizar essa capacidade intelectual. Dando, né, aos trancos e barrancos, nós vamos construindo tudo isso.
Aí na página 17 nós temos qual a visão de tempo para Tomás de Aquino. É muito interessante isso aí, olha só que legal, ó. Tomás de Aquino irá se basear na mesma ideia de tempo de Aristóteles, que vai dizer o seguinte, olha o que ele vai falar. Ele vai falar que o tempo é uma representação matemática que pode representar o antes e do depois ao longo da história. E é interessante essa visão dele. Ele vai falar que, o tempo é uma linha histórica definida pela matemática para mostrar o que veio antes e o que vem depois. Tomás enfatiza que o tempo mostra movimento. Para ele, o primeiro motor que faz tudo modificar ao longo do tempo é Deus. Então, se ele define que o tempo é uma representação da matemática para mostrar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, ele vai falar que essa linha do tempo vai mostrar movimento, porque as coisas mudam, as formas de pensar, o ser humano vai mudando ao longo do tempo, mas ele lembra que o primeiro motor que vai definir essa linha do tempo é Deus, tá, gente? Então isso é muito importante de vocês lembrarem, tá bom? As atividades aí que vocês vão estar fazendo da página 14 a 20, é uma revisão dessa parte da matéria, tá bom, gente? E eu vou deixar também na página 16, tá pedindo para vocês fazerem uma pesquisa sobre as 5 provas da existência de Deus. Tomás de Aquino, ele escreveu 5 dicas de como que as pessoas podem saber que Deus existe. É muito interessante que ele criou essas 5 provas da existência de Deus porque as pessoas começaram a questionar aonde que estava Deus. Entenderam, gente? Que legal? Então, ele vai ser o primeiro que vai criar 5 provas da existência de Deus. E na página 16, pede para vocês pesquisarem essas 5 provas e para vocês anotarem aí nessas linhas que estão no livro da página 16. Tá bom, gente? Quero agradecer. Depois que vocês fazerem as questões, mandem as questões para mim, tá? No Senec Digital. E depois eu repasso o gabarito oficial para vocês conferirem aí. Tá, gente? Muito obrigado. Bons estudos. Contem comigo sempre. Obrigado.